permita que opiniões e erros alheios conduzam ao seu fracasso. 3. Irradie amor, carinho e simpatia. Não guarde seus tesouros espirituais, pois quanto mais alegria e amor espalhares, mais feliz será. 4. Não espere pelos outros. Tua grande fonte de energia está em ti mesmo. Se souberes utilizá-la, verá quanto já é próspero e forte. 5. Seja pontual, sincero e exigente consigo mesmo. Quem não disciplina desperdiça tesouro de energia física e mental, acabando por destruir-se. Lembre-se que o tempo deve ser usado com sabedoria. 6. Cuide do teu corpo, de tua mente, conservando ambos sadios. Como os males de um se refletirão no outro, os dois merecem por igual o teu cuidado. Alimente sua mente com pensamentos positivos e saudáveis, para que seja refletido em teu corpo. 7. Tenha paciência, jamais duvide da continuidade da vida e de que a vitória pertence aos que sabem esperar o momento certo para agir. Não tenha pressa, tudo tem seu tempo. 8. Fuja da extravagância e do desperdício, os dois são propícios do desequilíbrio. E equilíbrio na vida é um bem inestimável. 9. Faça diariamente uma avaliação da tua vida. Veja o que realmente deve dar importância, se não está desperdiçando o seu tempo com coisas inúteis, como preconceito, ressentimento, pois tudo gira em torno da paz e harmonia. 10. Ao tomar uma decisão consciente e livre, jamais se afaste dela. Seja seguro em suas decisões. Saber querer é a base para vencer. Com otimismo, tudo se resolve. Fugi de mim mesmo por medo de me conhecer. Busquei no mundo algo para me preencher. Só queria uma aventura e deixar acontecer. Enterrei meu sonho e meu florescer. Fui iludido sem saber que o vício químico foi o meu sofrer. Eu andei perdido em cada amanhecer. Perdi o maior tesouro do meu coração. Arranquei o amor do meu viver. Do vale sombrio caminhei sem entender que o mortal inimigo se encontrava em meu ser. De um lado pro outro sem querer, busquei a morte sem morrer. Um anjo amigo me fez ver que sempre vale a pena o bem viver. Eu perdi a minha paz e todo o meu crescer, destruí a minha vida em cada novo alvorecer. Eu vivi na fantasia enganando o coração. Muitas vezes condenei o mundo pelo meu sofrer. Culpei os outros e a vida pelo meu escolher. Eu magoei, fui ferido nos espinhos da redenção. Hoje aprendi que em cada dia basta o seu mal. Hoje, só por hoje, eu vou vencer o meu mal. Quero a alegria de viver de bem comigo e poder ajudar o meu irmão. Eu sou o filho pródigo, caminhei na escuridão, machuquei meu coração e sofri na solidão e caí na ilusão. Levantei na oração, te implorando teu perdão. Eu sou o filho pródigo, me afastei das tuas mãos, voltei à casa do meu pai, te implorando proteção. De um lado pro outro sem querer, busquei a morte sem morrer. Um anjo amigo me fez ver que sempre vale
vale a pena o bem viver. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, os mentores dessa casa e a espiritualidade maior que já se fazem presente, dando continuidade aos festejos da casa, pois é aniversário da nossa casa. Hoje vamos assistir a palestra da nossa querida irmã Denise Furlan, que vai falar exatamente sobre o suicídio. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Seja na carne ou no espírito, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra ter sido convidada pelo Eduardo para estar aqui nesta noite. Algumas pessoas eu já conheço dos jantares que fazem da casa. Desculpe que batendo óculos, mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês. O tema é um tema um pouco difícil, que é sobre suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda esse título como suicídio e loucura. No dicionário, a palavra loucura quer dizer distúrbio mental caracterizado pelo afastamento mais ou menos prolongado de seus métodos de pensar, de sentir, de agir. Duas podem ser as causas para esse distúrbio. Uma delas pode ser orgânica, do corpo físico, e a outra pode ser espiritual. Quando se trata de uma loucura orgânica, seria então uma alteração do cérebro, problema no cérebro físico, perturbando a manifestação do espírito, dificultando então a ação do espírito na vida da pessoa. A segunda, a mais frequente, seriam as perturbações do próprio espírito, que não sabendo lidar com determinados problemas que a vida nos apresenta, que as pessoas têm, ou com as situações difíceis que a vida nos impõe, atraem geralmente para perto de si, muito perto na verdade, espíritos obsessores. E esses espíritos obsessores, eles acabam agravando o estado de perturbação das pessoas. É a essa loucura que Allan Kardec ele explica, ele ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, junto à passagem do suicídio. E também é nesse capítulo, nessa parte, que ele nos ensina que há coisas que se podem ser feitas para evitar os suicídios. E quais são eles? O conhecimento da doutrina espírita. Esse gráfico ele é muito interessante, porque é um gráfico recente sobre o suicídio no planeta. Eu estou falando aqui uns 3 minutos. Imaginem que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no planeta. 40 segundos. A faixa etária dessas pessoas é entre 15 e 29 anos. 75% dos suicídios, eles ocorrem onde? Em países em desenvolvimento, em países pobres, em países que estão passando por crises econômicas. É nesses países que ocorrem mais. 75% das mortes por suicídio. Olha só. Olha essa última estatística. O número anual de mortes por suicídio, é que para vocês é difícil, ela ultrapassa, ela excede em vidas perdidas, em guerras e em homicídios. Acabou setembro,
Por que nós estamos falando de suicídio? Porque setembro é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês amarelo, né? É onde é a fitinha amarela que todo mundo deve ter visto em algum lugar. A Federação Espírita, muitas pessoas compartilharam sobre isso. Por quê? Porque é um caso muito grave, é uma situação muito grave que o nosso planeta está vivendo. A maior parte dos suicidas são homens. Ah, mas mulheres são poucas? Não, mulheres tentam mais. Mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. Mas o que ocorre? Acontece, diz meu filho, que mulher, até para se matar, faz coisa errada, né? Acontece que... É mentira, gente. Eu discordo totalmente, que a mulher é mais limpinha, ela não quer fazer sujeira, então ela toma comprimidos. É um suicídio mais... E daí dá tempo de ser socorrido. Não é que as mulheres não tentem, não. Pelo contrário, as mulheres tentam mais. Nós sabemos que mulheres têm problemas hormonais e isso, na verdade, faz com que se aumente as tentativas. 20%. Olha que estatística triste também. Isso é da Federação Espírita Brasileira. 20% das pessoas que passam pelas casas espíritas já pensaram em suicídio. Veja bem, eu estou falando pensaram, não tentaram, tá? Pensaram. E aí eu chego à conclusão que foram muito mais. Essa estatística é muito baixa. Quem aqui não teve um dia que pensou assim, bom, se eu tivesse coragem, eu acabaria com a minha vida hoje, assim acabava tudo. Quem nunca pensou isso? Quase todo mundo. Num momento de desespero, num momento de sofrimento, num momento de dor, num momento de fraqueza, a maioria de nós já teve esse pensamento. O que leva as pessoas a pensarem no suicídio? E aí Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 16, ele diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas que as pessoas têm, esses são os maiores estimulantes ao suicídio. Porque trazem, eu acho essa palavra tão forte, né? Mas é verdade, trazem a covardia moral. E às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa foi tão corajosa por ter se matado, né? Na verdade, ela não teve coragem. Ela foi covarde porque ela não conseguiu enfrentar os problemas, as vicissitudes que a vida lhe apresentou. E ela acredita que a morte vai solucionar todos os seus problemas. Quando alguém comete um suicídio, eu não sei se vocês já notaram, acaba encorajando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Vocês já notaram isso? Então, tem algum jornalista aqui para confirmar isso? Tem alguém que é jornalista? Existe um código de imprensa para que não se noticie casos de suicídio. E se não tem jeito e é noticiado, eles pedem que pelo menos não noticiem a forma como a pessoa fez, porque encoraja pessoas que já estão com aquela tendência de fazerem a mesma coisa. Então esse código é muito importante, é um código da imprensa. A maior parte dos casos de suicídio é devido à comoção que é produzida pelas vicissitudes, pelos problemas que o homem não tem forças, não tem coragem para suportar, né? Então ele fica desgostoso. Na codificação, Allan Kardec ele pergunta aos espíritos qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos lhe respondem na questão 880 do Livro dos Espíritos: a de viver. Olha só, é o primeiro de todos os direitos. Por isso, ninguém tem o direito de tirar ou de atentar contra a própria vida, contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência, né, do corpo, a existência corporal. Então, os espíritos já dizem, olha, viver é o primeiro de todos os direitos do
dos seres humanos. Se o homem não tem o direito de atentar contra a vida do seu irmão, mas como nos ensina Jesus, de amá-lo como a si mesmo, menos ainda ele tem o direito de atentar contra a própria vida, né? Mas o ser humano ainda não entendeu, muitas pessoas ainda não entenderam isso. E por mais duras que sejam as experiências da vida, de qualquer pessoa, e nós sabemos que nós passamos por momentos de dificuldades, todo mundo passa por algum problema na vida, seja de saúde, seja qualquer tipo, passa sim, né? Mas nada justifica um ato desta natureza. Por quê? Porque a vida física, a vida que nós temos, essa vida ela foi concebida por Deus e ela é uma oportunidade valiosíssima que nós temos para o nosso progresso espiritual, para nós progredirmos, que não pode, não deve ser interrompida ou aniquilada, né? Como as pessoas acreditam que acontece no momento em que a pessoa está desesperada ou no momento de loucura. Então, a vida nossa é muito importante. O suicídio, na verdade, ele é a demonstração de rebeldia da criatura contra o Criador. Eu não aceito o que está acontecendo comigo, eu não gosto do que eu estou vivendo, não está bom para mim, então eu acho que é muito mais fácil eu acabar com a minha vida. E as pessoas não entendem que a vida é muito mais do que esses momentos de dor e sofrimento. E nós precisamos sempre estar atentos, nunca nos esquecermos que Deus, nosso Pai, Ele não coloca sobre os nossos ombros, né, nos ombros de nenhum de seus filhos, um fardo mais pesado que nós podemos carregar. Jesus já nos disse, né, que o Pai não dá um fardo maior para nenhum de nós. Então nós precisamos entender que se nós estamos passando por aquele momento de dificuldade, de dor, de tristeza, é porque Deus acredita que nós temos força sim de passar por este momento. E mais, nós temos que nos lembrar que nada acontece na nossa vida por acaso. O acaso não existe, dizem os Espíritos. Então não existe, se não existe o acaso, tudo que nós passamos, tudo que nós estamos vivendo, todas as dores porque nós estamos sofrendo, todas as dores que nós estamos sofrendo, nada mais são do que as consequências das nossas ações, dos nossos atos em vidas pretéritas e muitas vezes nesta vida atual. E as pessoas que se envolvem e pensam no suicídio, né? Elas estão num estado de desequilíbrio que elas ignoram que não existe mal que o tempo não cure. Tem um ditado muito antigo que diz que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Então essas pessoas, elas ficam tão envolvidas com os espíritos que elas acolhem para perto de si obsessores cruéis, implacáveis, que vão induzir a queda. Tem um livro que chama Ala 18, é do Wilson Frugilo, é um livro muito simples, você já leu? É fantástico, porque mostra como os espíritos envolvem a criatura para ela chegar nesse ponto de desespero, né? Ele vê o espírito do lado, induzindo o outro a do lado de um prédio, só que é só ele que vê porque é um espírito. Então os espíritos, eles vão e induzem a queda. Daí a pessoa fica assim, olha, induziu a queda, né? Eu vou me suicidar e depois eu vou ficar livre de tudo a quem quer. Esse obsessor cruel que induziu a queda vai adorar quando ele puser fim à sua vida física. Sabe por quê? Porque depois ele vai ser obsessor de um espírito totalmente perturbado no mundo espiritual. Olha que maravilha, não tem mais corpo, mais fácil ainda de atacá-lo, né? O espírito era aqui. O espírito obsessor tentava sobre um ser encarnado que tinha a possibilidade de não cometer o ato. Mas depois que ele cometeu, é presa fácil no mundo espiritual. O desgosto da vida, sem motivos concretos, que se apodera de certos indivíduos, nasce do que, diz Allan Kardec? Da ociosidade,
Não tem mais o que fazer, não quer fazer nada, eu não quero trabalhar, eu prefiro a boa vida. Mas essa vida está tão chata, eu não tenho nada para fazer. Da falta de fé, não tem uma crença, né? Essas pessoas deixam de acreditar em qualquer coisa. E também na descrença em tudo e na saciedade. Pessoas que têm demais, pessoas que já estão saciadas com tudo, elas são presas fáceis desses espíritos. Não tem mais nada, não tem mais um objetivo na vida. E para elas, a morte, o suicídio seria para elas libertação. Acreditam, né? Acreditam essas pessoas. Nascimento e morte, quando nós falamos suicídio, mas as pessoas não entendem que nascimento e morte fazem parte de um planejamento divino no âmbito das experiências necessárias para a nossa evolução. Quando a gente estuda Allan Kardec, nós aprendemos que existem departamentos de reencarnação. Vocês já leram André Luiz? Allan Kardec, não, eu falei Allan Kardec, André Luiz. Ele fala que existem departamentos de reencarnação. Então não é que as pessoas falam assim, eu vou reencarnar lá naquela família, lá porque eu vou, olha, aquela família é boazinha, lá eu vou reencarnar. Não. Nós temos que passar pelo departamento de reencarnação para programar uma nova existência. Então, quando as pessoas pensam no suicídio, elas esquecem que elas não estão aqui ao acaso, que a vida dela não é uma vida fortuita, está aqui porque foi planejado, foi tudo assistido pela espiritualidade. E o suicida, na verdade, ele se semelha a uma pessoa, as pessoas que estavam brincando de viver. Estou brincando de viver aqui, né? Decidido afastar-se da vida, porque a vida, ela não atende os meus desejos, eu não consigo mais fazer tudo o que eu quero, a minha vida não está legal, então eu vou parar com essa existência. Sabe aquele menino dono da bola, o rico, que está jogando, não joga nada, depois fica com raiva daquele que joga bem, cata a bola e vai embora? É isso daí que o suicida faz, infelizmente. Entre as insatisfações e as inconformações que induzem o suicídio, as mais frequentes, elas se relacionam, sabem a quê? À perda de entes queridos, ao desespero pela morte de pessoas amadas. E o que eles pensam? Eu não aceito a morte, eu vou me matar e vou me encontrar com fulano, com meu marido, com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe. Então eu vou me matar porque assim eu vou me encontrar com eles. Mas aquelas pessoas que não podem se conformar com a perda de pessoas queridas que lhes eram caras e se matam e se suicidam, na verdade eles vão cometer esse ato na esperança de reencontrá-los, né? Mas muito contrário será o resultado que as espera. Diz assim Allan Kardec: em vez de reunirem-se ao objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhes fazem com o duvidarem da sua providência. No livro Céu e Inferno, alguém já leu o livro Céu e Inferno aqui? Já estudou? Tem uma parte que fala dos espíritos suicidas. E nessa parte tem uma mãe. E conta, Allan Kardec, antes de evocar os espíritos, ele chama, né, ele quer saber o que aconteceu. E era um moço de 20 e poucos anos, ele estava gravemente enfermo, e ele está morrendo, a mãe dele o abraça e diz para ele que em breve eles vão se encontrar. E o moço morre naquele instante e a mãe sai. As pessoas acham que foi a comoção do momento, a mãe vendo um filho partir, a morte de um filho. Eles falam, a mãe foi chorar, mas eles encontram a mãe enforcada no celeiro. Então eles evocam o espírito do filho. Está no livro Céu e Inferno. Eu acho uma das passagens mais comoventes, né?
Por quê? O filho vem e fala que ele está muito triste porque ele sabe o que aconteceu com a mãe, mas ele não pode ver. Aí eles evocam a mãe. E a mãe está num sofrimento atroz. Por quê? Porque ela se matou, ela está revoltadíssima com Deus, primeiramente. Ela fala que ela não entende, que Deus não entende o amor das mães. Como pode Deus puni-la se ela se matou para se encontrar com o filho? Né? Ela queria receber esse encontro e ela é avisada que ela não poderá se encontrar com ele por algumas encarnações. Então muitas pessoas acham que pela morte eu vou me matar, eu vou encontrar. É impossível que Deus permita, né, que Deus recompense um ato tão grave como esse. Então eu sugiro a leitura do livro O Céu e o Inferno, como nós estamos falando sobre suicídio, principalmente nesses depoimentos sofridos dos espíritos suicidas. Né? Então eles sofrerão com isso, os espíritos, eles sofrerão com isso aflições muito maiores do que eles imaginavam, do que eles pensavam, ou que eles desejavam abreviar aqui na Terra. E não terão a satisfação que esperavam, que é do reencontro com a pessoa que eles amavam. Com relação ao estado do espírito, as pessoas ficam imaginando, nossa, suicida, vai para o inferno. Né? A gente cresce com essa ideia de que o suicida está perdido, não tem mais nenhuma esperança para ele. Mas nós aprendemos na codificação que as consequências do suicídio são muito diversas, não são iguais para todo mundo. E diz assim, no livro O Céu e o Inferno: não há penas determinadas, não existe uma pena única para o suicídio. E em todos os casos vão corresponder às causas que o produziram. Isso está no Céu e no Inferno. E no livro dos Espíritos diz uma coisa fantástica: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. O que ele não pode escapar? Ao desapontamento. Porque seja por que motivo ele tentou contra a sua vida, que ele se matou, seja qualquer um desses motivos, nós sabemos que o desapontamento, todos eles vão ter. Eu me matei porque eu não tinha dinheiro. O que vai acontecer? Vai morrer e vai ver que quem continuou com as dívidas dele. Eu morri porque queria encontrar alguém. Não vai mais reencontrá-los por muito tempo. E assim por diante. Então, nenhum vai conseguir esse prêmio, mas todos eles vão ficar desapontados. Mas a sorte não é a mesma, como eu estava falando, para todos. Não são todos os espíritos suicidas que serão julgados do mesmo modo. Vai depender da circunstância. Lembra a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a palestra? Sobre a loucura. E lá Allan Kardec fala que o louco, ele não pode ser julgado da mesma forma que uma pessoa que planeja a própria morte. A pessoa que é louca, se for de uma forma orgânica, lembra que eu falei? O espírito não consegue nem comandar mais esse corpo. Então ele não vai ser julgado da mesma forma que alguns espíritos. Vocês sabem, gente, que tem pessoas que se matam. Já aconteceu em Santa Bárbara, já aconteceu aqui em Americana, que ela é tão vaidosa. Olha só que tristeza que a gente encontra nesta vida. A pessoa é tão vaidosa que ela planeja tão bem a morte que ela vai se enforcar. Aconteceu em Santa Bárbara, um caso ficou muito famoso. Ela colocou lenço para que não ficasse marca no pescoço. Então vocês vejam a que ponto chega um ser humano pensando em tirar a própria vida. Né? Eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida, mas eu não quero ir para o caixão feio, então eu vou pôr um lencinho para que a corda não machuque o meu pescoço. Então nós vemos coisas que é muito terrível. O louco não vai poder ser julgado como uma pessoa que planejou. Eu fiz todo um projeto para desencarnar. Né? Alguns espíritos acontecem
espiarem a falta imediatamente. Lembra que eu fiz a brincadeira, comentei que o espírito obsessor induziu a morte e vai persegui-lo no mundo espiritual. Então tem alguns que vão espiar a morte imediatamente. Outros espíritos vão espiar esse ato numa nova existência. Que será? Olha o que espera o suicida. Não sou eu que estou falando, são os espíritos, na questão 957 do Livro dos Espíritos. Que será pior que aquela cujo curso foi interrompido. Interrompido porque estava difícil, vai voltar numa vida muito pior. Vai ter mais sofrimentos, né? Muitos também, gente, serão suicida. Muitos casos são reincidentes. Quem conhece a Dona Ivone Pereira, que escreveu o livro Memórias de um Suicida, ela mesmo conta que ela era um espírito reincidente em suicídio. O Chico Xavier, ele conta uma historinha que uma mãe chegou com um filho nos braços, cego, surdo, mudo, sem os bracinhos. E essa criança veio também com problemas muito sérios na perna, que ele teria que amputar. E o Chico orou pela mãe, pela criança, né? E essa mãe foi embora e o Chico ficou chorando. E Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, não chore. Esse ser que está na forma de criança hoje é um espírito reincidente em suicídio. Se ele continuar com as pernas, ele vai se matar novamente. Então é melhor perder as pernas do que ele perder mais uma encarnação. Então às vezes a gente vê casos de pessoas deficientes, com problemas, e a gente sente muita pena. E às vezes, se nós tivéssemos Emmanuel do nosso... que chique, né? Ter Emmanuel do nosso lado, quantas vezes ele nos diria: ora por eles, é melhor sofrer agora do que perder a encarnação. Alguns, pelo fato da morte, porque a morte pelo suicídio é uma morte muito violenta, né? É uma morte, uma interrupção. Eles vão passar por uma prolongada perturbação espiritual, tendo muitas vezes a ilusão de que eles continuam vivos. O espírito do suicida, ele matou o corpo, mas ele vê o sofrimento. Tem um espírito que o Divaldo, ele ora por ele por 40 anos. Era um senhor negro, ele conta, é muito bonita a história, que ele conta que a pessoa estava passando por uma dificuldade muito grande e ele se joga na frente de um trem. Né? E esse espírito, ele fica o tempo inteiro se vendo, jogando-se na frente de um trem. Aqueles, nós vamos ler no livro O Céu e o Inferno, os depoimentos do suicida, que eles ficam ali, presos naquele momento. Então eles não acreditam que estão mortos. Eles acreditam que estão vivos porque eles estão ainda sufocados por aquele momento de sofrimento pela morte. Uma morte, no caso, ainda uma morte muito violenta, uma morte muito brusca. Então essas pessoas acabam não entendendo que já estão mortos. Muitos também pela ligação que tem com o corpo físico, porque tem espíritos que eles são muito ligados ao corpo físico. Eles sentem, está lá no livro dos Espíritos, que esses espíritos eles sentem a decomposição do próprio corpo. Então vocês imaginam, quando eles vêm relatar o que está acontecendo, eles sentem os vermes comendo o próprio corpo. Então eles passam por angústias, por momentos de horror, nesse estado que pode durar. Olha, gente, um suicida, nesse estado que pode durar o tempo que devia durar a vida que sofre a interrupção. A pessoa se mata com 18 anos, ela ia viver até 80, ela pode passar por esse sofrimento por todo esse tempo. Ela teve um planejamento reencarnatório com fluidos vitais para viver 80 anos. E ela destrói o seu corpo físico quando ela tem 18. Ela continua com esses fluidos. Então esse período pode perturbar, segundo o Livro dos Espíritos, pelo tempo que duraria a sua vida.
A agressão ao corpo físico, ela lesa também o corpo espiritual, que Allan Kardec denomina, como é que chama o corpo espiritual? Perispírito. Então acontece, a pessoa dá um tiro na cabeça, um exemplo, ela danifica cérebro, às vezes danifica o ouvido, às vezes danifica o nervo óptico. E o que acontece numa próxima encarnação? Vem com deficiências. Não é porque você tem uma deficiência hoje não, que você foi um suicida na vida passada, não, tá? Pode ser N, né? Você chegou lá no departamento de reencarnação e falou assim, ó, eu preferia assim para não ficar julgando, para não ficar falando mal, para não olhar. Então viria todo mundo quase cego, né? Mas acontece que o suicida ele destrói, ele acaba afetando o seu corpo perispiritual. E o perispírito, na verdade, ele é a matriz que vai registrar nos corpos das encarnações, das próximas encarnações, das encarnações vindouras, o resultado dessas lesões, na forma do quê? De enfermidades dificilmente curáveis. Tem um livro muito antigo, é da Petit, que chama Deficiente Mental, porque fui um. E conta muitos casos de deficientes que vêm com o cérebro danificado porque atentaram contra a própria vida e danificaram o perispírito na região cerebral. Então é complicado, né? Então veja essa imagem é do projeto do Sucena, do Américo Sucena, de desenhar as obras de André Luiz. É um projeto fantástico dele. Alguém já ouviu falar do Dr. Hernani Guimarães Andrade? Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele era um engenheiro, um parapsicólogo e ele era espírita. Ele morreu em 2003, em abril de 2003. Ele fundou no ano de 1963, olha que coisa fantástica, ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas para demonstrar cientificamente a reencarnação, as obsessões e os fenômenos paranormais da mediunidade. Olha, doutor Hernandes, que coisa fantástica que ele falou. E ele escreveu um livro que se chama Reencarnação no Brasil. Um livro que poucas pessoas devem ter visto. É engraçado que o livro, até a letra dele é como se fosse escrita à máquina, sabe? Alguém sabe o que é máquina de escrever aqui? Não é o teclado do computador, é máquina. Fazia tec, 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 era assim, digitava. Uma dificuldade, gente. Então, o livro, a letra dele é nesse jeito. E ele conta um caso, olha só para vocês verem, ele tenta, o Dr. Hernani, ele tenta fazer essa comprovação das reencarnações de espíritos aqui no nosso país, no Brasil. E tem uma história nesse livro, que ele conta a história de uma moça que vai se apresentar lá, e ela conta que ela tinha um irmão jovem que se matou. E esse moço se matou tomando veneno. Alguns anos depois, essa moça teve um filho. E esse filho nasceu com toda a parte de laringe, faringe, estômago queimado, com problemas seríssimos, né? A criança apresentou desde o nascimento problemas seríssimos na parte digestiva. E o que acontecia? Toda vez que esta criança via a mãe com um copo com suco de laranja ou qualquer bebida amarela, a criança entrava em desespero. E a mãe informa ao Dr. Hernani Guimarães de Andrade que o irmão se matou com um veneno cuja cor era amarela. Esse livro, eu acredito que ele nem seja mais editado, mas é um livro fantástico com comprovações de reencarnações no Brasil. Chama Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade. O preço a pagar pela rebeldia, do suicídio, né, dos desígnios celestes, pelo mau uso do livre-arbítrio, é o sofrimento. Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não, de cometer ou não qualquer ação, qualquer atitude. Outras causas, eu falei da causa mais frequente, é porque as pessoas sofrem muito com a perda de entes queridos, as pessoas não aceitam a morte. Mas
Mas existem outras causas, e causas frequentes, que podem levar algumas pessoas a desvalorizar, porque não existe outro termo, desvalorizar a própria vida, além da perda dessas pessoas. E elas são, acompanhem comigo, dificuldades financeiras. Muitas pessoas se matam porque elas estão endividadas. Não tem dinheiro, não tem mais perspectiva de vida. Eu não tenho mais dinheiro, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, melhor eu, por fim, acabar com tudo, né? Isso ocorre muito em crises econômicas, como aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, em 2009, e que hoje em dia também está ocorrendo em alguns casos. Doenças graves. Agora o suicídio em doenças graves tem outro nome, chama eutanásia. Né? É suicídio. É quando o doente, com medo de enfrentar as dores, os sofrimentos, sabendo que está com uma doença muito grave, ele prefere que médicos desliguem aparelhos, parem a alimentação, ou, o que é pior, que injete algo para que acabe, para que abrevie os seus sofrimentos. Muitas pessoas também se matam pelas neuroses. O que é neurose? Principalmente pela autopiedade exagerada. A pessoa, ela acha assim, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo está contra mim, ninguém me... eu vou me matar. E se mata. E se mata. E por que se mata? Lembra que eu falei? Porque essas pessoas depressivas, as pessoas nesse estado, atraem para si obsessores cruéis. Né? Tem também pessoas que estão desempregadas, perdem o emprego. E essas pessoas, elas falam assim, meu Deus, eu não vou mais poder comprar o leite do meu filho, eu não vou poder mais cuidar da minha esposa. E acaba com esse medo de não conseguir mais manter a família, acaba se matando. Há 2 meses atrás, ocorreram 2 casos que foi noticiado pela imprensa, talvez vocês se lembrem. Engraçado que foi muito triste, engraçado não, trágico, que foi no mesmo dia. No Rio de Janeiro, um pai mata a esposa na cama, pega as 2 crianças, joga no 6º andar e se joga também. Algumas horas depois, em São Paulo, no Tribunal de Contas, uma pessoa não ganha uma causa trabalhista, pega o filho e fala, não vou mais ter, estou desempregado, não tenho o que fazer, e pula do prédio, se matando e matando o próprio filho também. Tem também o suicídio pelos vícios. E esse pode ser chamado de suicídio moral ou suicídio inconsciente, como diz André Luiz. Por quê? A pessoa acha que ela pode usar drogas, que ela pode beber, que ela pode fumar, mas ela está fazendo o quê? Ela está destruindo o seu corpo físico. Se ela está destruindo o seu corpo físico, é um suicídio. Allan Kardec não usa a palavra suicídio inconsciente, mas usa suicídio moral. Pelas psicoses. Gente, pela psicose é uma coisa terrível. É o suicídio como desejo de vingança. Como que pode, né? A pessoa fala assim, eu vou me matar, mas fulano vai morrer de remorso pela minha morte. E é bonitinho, porque ele vai lá e escreve uma cartinha com muito amor e carinho, dizendo que a pessoa é responsável por ela se matar, que ela vai morrer, que bobo. Vai ficar na mão dos espíritos obsessores, a pessoa no começo vai ficar um pouco arrependida, vai tocar a vida e ele vai ficar lá no sofrimento. Existem também suicídio por solidão. A pessoa não vê mais nada na vida, não encontra mais prazer na vida, está sempre sozinho, não tem mais objetivos. E olha, que tem sozinhos no meio de uma multidão. Tem gente que está lá, na solidão total, no meio de uma multidão. E a pessoa, por essa falta de perspectiva de vida, por essa solidão, também se mata. Existem pessoas que se matam pelo medo de ser presa, né? Cometem um monte de delitos e depois ficam com medo de ser preso. Mas como, Denise? Vocês já viram pessoas que matam a mulher, depois acaba se matando? Que nem aquele pai matou as crianças, a mulher se matou também.
Ah, eu tenho medo de ser preso, então eu vou me matar. Eu já fiz a burrada, eu já roubei, eu já matei, eu vou me matar porque eu não quero. Olha só, ele prefere ficar preso na mão de obsessor do que ficar preso atrás de uma cela. Além de, às vezes, ter cometido um ato ilícito muito grande, que ele terá que responder pelo que fez, ele terá também que responder pelo suicídio, que é uma das piores causas que existem de mortes. Há também o suicídio pelo materialismo. Olha, estou cansado dessa vida, não tem nada do outro lado mesmo, eu vou morrer, acabou. E se mata. É esse que é o problema, né? Por quê? Porque a coisa mais triste que ocorre é que os suicidas, eles desconhecem as consequências para aqueles que ficam. Eu me mato. Eu acabo com a minha vida, tudo bem, né? Mas eles esquecem das consequências para aqueles que ficam depois da sua morte. E às vezes a gente vai ler, vai tentar entender, e o próprio Divaldo, ele conta no livro O Semeador de Estrela da Sueli Calda Schubert, que o suicida, além dele sofrer moralmente, além dele sofrer pela sensação de que a vida não acabou e ele continua naquela... Ele sofre pela mágoa, pela tristeza de muitas pessoas da família. Porque a pessoa se mata porque está com um problema financeiro. Quem ficou? Vai estar resolvido o problema? Vai estar muito pior. Porque a pessoa que ficou está ali sem saber o que fazer. E outra coisa, gente. A morte causada pelo suicídio, ela desestrutura todo o círculo familiar do suicida, que muitas vezes ele se pergunta por que a pessoa não pediu ajuda. Eu poderia ter feito alguma coisa. Por que eu não vi que a pessoa necessitava de mim? Então desestrutura toda a família. Eu fiz essa palestra em Santa Bárbara semana passada, e quando eu acabei, uma pessoa veio sentar perto de mim e ela falou para mim assim: Denise, meu irmão se matou há 2 anos atrás. Ela falou, nunca ninguém fez esse comentário, mas ninguém imagina como fica uma família depois que uma pessoa se mata. Porque a gente fica impotente, a gente fica sem ação, além da tristeza da perda. E ela perguntou para mim, Denise, será que ele sabe que a gente fica magoado? Eu falei, com certeza, né? Ele vai sentir as suas vibrações. Ela falou, meu Deus, então a gente faz ele sofrer? Eu falei, infelizmente, a pessoa está passando por um sofrimento, acaba aumentando o sofrimento desse espírito. Alguns anos atrás, uma jornalista que chama Paula Fontenelle, ela escreveu um livro sobre suicídio que chama Suicídio, o Futuro Interrompido. E em 2009 ela deu uma entrevista à Folha de São Paulo, falando sobre o livro. Não é livro espírita, gente, mas ela deu uma entrevista falando sobre o livro. E ela contou que ela escreveu o livro porque ela teve um membro da família que se matou. E ela diz assim, que o luto por uma pessoa suicida é um luto que dói muito mais. Por quê? Porque quando alguém morre de infarto, todo mundo comenta. Ai, fulano, como que morreu? Né? A gente não... Você já viu que papo lindo quando a gente vai no velório, gente? Você sabe do que morreu fulano lá, você chega, como que morreu? O que aconteceu? Né? E daí conta como que foi o momento, o que aconteceu. Nós somos maravilhosos, sempre gosta de um drama, na verdade, né? Mas o suicida, ninguém faz isso. Por quê? Porque é uma dor silenciosa. É ainda uma... ela diz que o suicídio ainda é, ela fala, um tabu na sociedade. Ninguém... Se você sabe que uma pessoa morreu pelo suicídio, mas as pessoas não comentam com a família sobre isso. Porque é uma dor, é um tabu que as pessoas preservam, pelo menos os familiares. Mas existem sim antídotos para a prevenção do suicídio. E quais são esses antídotos? A amizade. Mas uma amizade voluntária,
de ajuda, feita por aquele que percebe um estado de perturbação, um estado alterado de uma pessoa que seja ali do seu relacionamento. Pessoas que estão com depressão, pessoas que perderam alguém querido da família, pessoas que perderam um emprego, com ou sem histórico de vontade de suicídio. Então, apresentar-se para ajudar essas pessoas. O segundo é o calor humano. Porque não adianta, as pessoas acham que adianta no momento chegar e falar assim: mas você está precisando da minha ajuda? Eu quero ser seu amigo, não faça isso. Mas não adianta no dia seguinte você abandonar a pessoa. Então o que precisa é que haja o calor humano, um acompanhamento a essas pessoas, um acompanhamento desinteressado, sincero e fraternal. Ajudar essas pessoas durante a crise que eles estão atravessando, mostrando para eles que eles não estão sozinhos nesse mundo e que eles podem contar com o apoio incondicional de alguém. E esse alguém muitas vezes podemos ser nós, né? Eu falo que às vezes nós podemos ajudar as pessoas com uma palavrinha. Hoje em dia tem o Facebook, olha que maravilha. Ah, mas no Facebook fica feio mandar uma mensagem. Claro que fica, mas tem o Messenger. Manda toda noite, boa noite, você está bem? Algum tempo atrás uma pessoa me procurou pedindo ajuda, que estava muito triste. Daquele dia em diante, todos os dias eu mando bom dia e boa noite para ela. Porque ela sabe que ela pode contar comigo em qualquer momento. E isso tranquiliza uma pessoa que está passando por momentos de dificuldades. Não adianta você chegar lá e dizer: olha, eu estou aqui, você precisa? Preciso. Amanhã você nunca mais vai lá, você não aparece, você não... esqueceu da pessoa. Então o que precisa é do calor humano, desse acompanhamento desinteressado, sincero e fraternal. Ô Grace, eu mando você todo dia, mas não é para você não, tá? Eu mando todo dia para a Grace também, bom dia, boa noite, tá? Né, Grace? Outro é a espiritualização. E esse é o mais eficaz de todos os antídotos. Vocês sabem quem menos se mata por religião? Os que menos se matam? Quem vocês acham que são? Os espíritas. Os evangélicos são os que mais se matam. Por incrível que pareça, por estatística. Aí quando eu falei isso, uma pessoa falou: claro que não se mata, e o medão do que vai acontecer depois. Que bom! Já tem a espiritualização, conhece, já sabe o que vai acontecer. Que bom! A espiritualização, ela compreende basicamente a exposição da visão espiritual da existência de todos nós. Ou seja, mostrar que o homem não é apenas um corpo físico. Nós não somos essa carcaça. O verdadeiro ser é o espírito imortal. Que o espírito, ele evolui através de várias existências que nós chamamos de reencarnação. Que a justiça divina, ela faz com que todos sejam iguais em direitos e em deveres. Que a lei de ação e reação, de causa e efeito, que expressa a justiça divina, faz com que a cada um seja dado segundo as suas obras, como nos ensina o Mestre Jesus. E que tudo que nos envolve, tudo que nós estamos passando, tudo que nós vivenciamos nessa encarnação, ou que nos alcança nessa encarnação, são os frutos que nós estamos colhendo das nossas plantações pretéritas. Mas, às vezes, podem ser as plantações desta mesma encarnação, dessa atual. Que a vida, gente, a vida é uma sublime oportunidade de crescimento através de aprendizados. E que a interrupção brusca da vida vai apenas retardar o que nós viemos aprender. Precisamos ensinar essas pessoas, mostrar para essas pessoas que a prática desses aprendizados nos proporcionará a paz ou o sofrimento, conforme nós exercitamos o nosso livre-arbítrio no bem ou no mal que nós praticamos. Que os sofrimentos que nós vivenciamos são resultantes do quê? Dos nossos erros, que geraram débitos
E nós próprios, cedo ou tarde, pediremos a Deus, a providência divina, a oportunidade de ressarcir esses erros que nós cometemos. Então, quando nós estamos sofrendo, não venham com esse papo, ou não acreditem no papo. Foi Deus que quis. Deus não quis. Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Se nós passamos por provações, se nós passamos por dores, por vicissitudes, foram pelos nossos erros pretéritos e porque nós escolhemos passar por isso. Deus somente permite que nós vivenciemos esses problemas. Deus não quer e não deseja que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que nenhum dos seus filhos esteja infeliz. Nós somos criados para sermos, lá do átomo até a angelitude, para nós sermos felizes. Uma felicidade, é claro, que é uma felicidade relativa, que é essa que nós vivemos no nosso planeta, relativa ao mundo que nós vivemos, que um dia chegaremos a essa felicidade perfeita. Então, nós temos que entender também que o amor de Deus é tal e tanto que Ele nos concederá tantas oportunidades quantas sejam necessárias, através do quê? Da abençoada encarnação. Nós teremos muitas oportunidades de nos melhorarmos. Que o suicídio, como a busca de solução para qualquer crise ou problema, é na verdade o mais equivocado dos caminhos que alguém pode percorrer. Uma vez que, em vez de resolvê-lo, na verdade aumenta-os devastadoramente. Testemunhos de espíritos que se suicidaram, eles demonstram que os seus problemas permaneceram do lado de lá, aliás, com agravantes quase que insuportáveis, Sofreram muito. A confiança em Deus, no amor de Deus e na caridade de Jesus, pela oração. Oração, gente, não é ficar com os joelhos dobrados, recitando, repetindo a mesma coisa. Oração, como dizia Jerônimo Mendonça. Vocês já ouviram falar dele? Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, tem um livro. Ele diz que divida a palavra oração. Ora e ação. Ora e age. É o mais eficaz meio de administrar a crise, por mais difícil, por mais trágico que possa parecer no momento da nossa vida. Não é verdade? Jerônimo Mendonça, para quem não sabe quem era um moço muito forte na década de 50. O apelido dele era Tarzan. Para quem viveu na década de 50 e 60, sabe que Tarzan era o símbolo máximo da força, E o apelido dele era esse. Só que ele ficou tetraplégico. Depois ele ficou cego. Aí ele teve problemas cardíacos. Mas ele não esmoreceu. Jerônimo Mendonça andava dentro de uma Kombi, numa cama hospitalar. Tinha que pôr um saco de cimento em cima do seu peito para que ele aguentasse a dor. Ele fazia palestras em todos os lugares do Brasil. Chegou a vir em Santa Bárbara na década de 80, pouco tempo antes de morrer. E quando ele terminava a palestra, ele cantava. Então muitas pessoas desistem da vida por um motivo ou por outro. Nós temos exemplos maravilhosos, como Jerônimo, Chico, tantos outros. Então, não desistir da vida. Precisamos mostrar para as pessoas também que precisamos compreender e aceitar que se desperta, ou seja, acordamos no mundo espiritual como somos. Com a mesma visão da vida, com a mesma visão do mundo que nós estamos, das coisas que nós conhecemos, com as mesmas dúvidas e também com as mesmas certezas. Só isso já seria um motivo, o principal motivo para afastar qualquer ideia de suicídio.
Porque muitas pessoas têm a ideia, morreu, ai, virou anjo. Está nos braços de Jesus. Ai, Maria veio buscar. Eu tenho tanta pena quando uma pessoa fala uma coisa dessas. Porque nós não vamos mudar. A Denise vai continuar Denise no mundo espiritual igualzinho. Tinha um amigo meu, do Eduardo, que ele falava: Denise, quando você desencarnar e for chamada numa sessão mediúnica, você vai tumultuar a sessão. Exatamente. Eu vou fazer isso porque eu sou assim. Como aquela pessoa que é incrédula vai continuar incrédula, como aquela pessoa que é agressiva vai continuar agressiva, e aquela pessoa que é boa certamente vai continuar bem, né? Então nós temos que entender isso, que nós vamos acordar no mundo espiritual igualzinho nós somos. Mas eu tenho que deixar uma coisa bem clara, que eu acho fantástico, que a doutrina espírita nos ensina. Ninguém vai ficar santo, mas nenhum suicida vai para o inferno. Aquele inferno eterno que pregam as religiões tradicionais. O suicida, em muitas religiões, no judaísmo, existe uma parte do cemitério que eles são excluídos. E vocês sabem que tem todo um ritual quando uma pessoa morre, que ela entra no cemitério com o pezão assim, né? O suicida no judaísmo, ele entra com a cabeça voltada para o cemitério, para desvalorizar o ato que ele cometeu. Olha que judiação. E ele é enterrado como uma pessoa desprezível. Há muito tempo atrás, um suicida não poderia ser enterrado num cemitério cristão. E o que é muito triste, nós sabemos também que muitas religiões não oram pelos suicidas. Algumas não oram por nenhum desencarnado, né? Ora pela família que ficou, mas não ora pelo desencarnado. Então, uma coisa que nós temos que entender: o suicida, por pior que tenha sido o ato que ele cometeu, como ele cometeu, ele não ficará no inferno eterno das religiões tradicionais. Porque Deus não criou nenhum dos seus filhos para se perderem. Ele mesmo, Jesus mesmo veio nos ensinar. E, através das nossas preces, das nossas orações, nós conseguiremos auxiliar esses espíritos, porque as preces, elas são como fluidos. É assim que diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo. As preces são fluidos, e elas chegam até esses espíritos como um bálsamo para o seu sofrimento, dando a esses espíritos força e coragem para o seu arrependimento. E nós sabemos que quando um espírito se arrepende, é quando ele consegue tomar consciência do estado em que ele está, e que é quando ele consegue o socorro no mundo espiritual. Então, o que nós precisamos sempre, em todos os trabalhos mediúnicos, sempre que nós estivermos em reunião, lembrar de orar pelos suicidas. Allan Kardec, ele nos ensina, olha que coisa fantástica: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Eu sempre termino as minhas palestras com uma mensagem ou com uma música. E eu trouxe uma música porque eu acho ela, além dela ser linda, eu acho que ela serve para todas as pessoas que estão passando por algum momento de provação. Por quê? Porque olha, falar, esse é um dos slogans, tá? Falar é a melhor solução, né? E essa música, ela traz uma grande verdade. Por pior que estejam os momentos que nós estejamos enfrentando na nossa vida, por mais que as pessoas nos queiram ver para baixo, por mais que as pessoas se comprazem com o nosso sofrimento, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus nos quer sempre sorrindo. Então vamos ter coragem e fé no futuro, resignação, para nunca desistirmos desta vida. Deus
Muito obrigada a todos. Uma